alegria que mais uma vez estamos aqui com você para apresentar a aula de hoje. Nós vamos agora ver que o Catecismo da Igreja Católica fala a respeito do sentido da Escritura, que baseada em uma tradição antiga, ela divide-se em dois sentidos, o literal e o espiritual. O espiritual ainda divide-se em dois, alegórico e o moral, que quer dizer que forma uma concordância profunda de quatro sentidos que assegura a riqueza, a leitura viva da Escritura Sagrada na Igreja. E explica assim: o sentido literal é expresso pelas palavras das Escrituras e descoberto exegese segundo as regras da reta interpretação. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe uma regra fundamentada para nortear a pessoa a ler e a compreender. Isso é, todo o sentido da Sagrada Escritura se fundamenta nesse fato literal. Para você entender melhor, vamos dizer, Moisés, no Velho Testamento, todo mundo sabe a história de Moisés, muita gente sabe, outras não, mas vamos dizer assim que no geral, hoje em dia, muita gente já saiba da história de Moisés. E chegou um fato em que ele abriu o Mar Vermelho. Como se deu aquilo? Por que aquele fato? Os caminhos que levaram a isso? Toda a conjuntura da história, em que época foi, em que ano foi, tudo isso quer dizer a parte literal, o que é literalmente o que é que está acontecendo. Quem conta isso? Como conta isso? E o que fatos reais tem essa passagem? O sentido alegórico pode adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo o seu significado em Cristo Jesus, já lá na frente. E o sentido moral, os acontecimentos referidos na Escritura podem condizer-nos a um comportamento justo, porque toda a Escritura ela foi escrita para nossa instrução, para nos instruir sobre a revelação divina. O sentido anagógico é a realidade dos acontecimentos no seu significado eterno, o qual nos conduz para onde nós vamos, qual é a nossa pátria definitiva, onde é a nossa pátria hoje. A igreja terrestre é sinal da Jerusalém celeste e, no geral, esses sentidos, na verdade, ele vai se resumir no grande sentido, o que foi real, o que foi contado dentro de uma estrutura que a gente pode compreender, e o espiritual, que a gente também pode compreender, mas foi revelado. Deus que nos fez compreender daquela forma. Então, o cânon das Escrituras, conjunto de todas as leis e diretrizes que nos conduz a afirmar toda a Sagrada Escritura como um grande documento histórico. Ele diz assim: a tradição apostólica foi quem levou a igreja a discernir quais os escritos que deveriam ser contados na lista dos livros sagrados. Esta lista integralmente é chamada de cânon das Escrituras e comporta o Antigo Testamento, com 46 livros, os escritos para o Novo Testamento, que são 27 livros. O Antigo Testamento é uma parte da Sagrada Escritura de que não se pode prescindir, quer dizer, nada pode alterar. No Novo Testamento também não. Mas assim, os livros são divinamente inspirados e conservam um valor permanente. Todo o Antigo Testamento, ele aconteceu como uma preparação para se chegar ao advento de Cristo, a vinda de Jesus, o Redentor universal. Ele viria para redimir toda a humanidade do pecado. A remissão, remover todo o pecado original que infligiu à humanidade e a todas as dores. E ele veio como salvação para toda a humanidade, para esta remissão. Apesar de conterem também coisas imperfeitas e transitórias, dão testemunho de toda a divina pedagogia do amor salvífico de Deus. No Antigo Testamento encontra-se
a sublime doutrina a respeito da divindade e de uma sabedoria salutar a respeito da vida humana, bem como admiráveis tesouros de preces, o mistério e o que está envolvendo o mistério da nossa salvação. No Antigo Testamento, nós temos os livros do Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Estes são Pentateuco, os 5 primeiros livros que contam a história da fé na humanidade. Depois vem Josué, Juízes, Rute, os 2 livros de Samuel, os 2 livros dos reis, os 2 livros das crônicas, Esdras e Neemias, são livros maravilhosos, Tobias, Judite, Esté, os 2 livros de Macabeus, Jó, os Salmos, os Provérbios, o Eclesiastes, ou Colé, Cântico dos Cânticos, ou Cantares, a Sabedoria, o livro do Bem-Sirá, ou Eclesiástico, Isaías, Jeremias, as Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. É uma delícia ler esses livros. É uma maravilha. A igreja sempre venerou as divinas escrituras, tal como o próprio corpo do Senhor. Ambos alimentam e regem a vida cristã. Portanto, meus amados irmãos, o Novo Testamento é a palavra de Deus, é a força divina para a salvação de quem acredita, Apresenta-se e manifesta o seu poder do modo eminente nos escritos do Novo Testamento. Estes escritos, o objeto central é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Os ensinamentos, a sua paixão e glorificação, bem como os primórdios da igreja sobre a ação do Espírito Santo, é o ápice da palavra. Os evangelhos, o evangelho de João e os 3 sinóticos, de Marcos, Mateus e Lucas, é o coração da igreja, é o coração das escrituras. É o principal testemunho da doutrina do Verbo encarnado, de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Na formação dos evangelhos, podemos distinguir 3 etapas. A primeira, a vida e os ensinamentos de Jesus, que a igreja sustenta firmemente que os 4 evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitações, transmite fielmente tudo o que aconteceu com Jesus, o Filho de Deus, o que ele realmente operou e ensinou para a salvação eterna dos homens durante sua vida terrena até o dia em que subiu aos céus. A tradição oral, literalidade, tradição oral, na verdade, após a ascensão de Jesus, os apóstolos são os evangelhos escritos. Os autores sagrados escreveram os 4 evangelhos, escolhendo algumas coisas entre as muitas transmitidas por palavras ou por escritos, sintetizando umas, desenvolvendo outras, segundo o estado das igrejas. No Novo Testamento, nós encontramos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os Atos dos Apóstolos, as epístolas de São Paulo aos Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª a Timóteo, a Tito, a Filemão, a Epístola aos Hebreus, a Epístola de Tiago, a 1ª e 2ª de Pedro, as 3 epístolas de João, a Epístola de Judas e o Apocalipse. A igreja já nos tempos apostólicos e depois constantemente na tradição, pôs em evidência a unidade do plano divino nos 2 testamentos, graças à tipologia. Esta descobre nas obras de Deus, na antiga aliança, prefigurações do que o mesmo Deus realizou na plenitude dos tempos, na pessoa do seu Filho encarnado. Os cristãos leem, pois, o Antigo Testamento à luz de Cristo, morto e ressuscitado.
A palavra de Deus, meus amados irmãos e irmãs, ela se torna para a igreja um apoio e vigor para os filhos da igreja. É solidez da fé, alimento da alma, fonte pura e perene de vida espiritual. É uma grande força de vida. A unidade dos dois testamentos deriva da unidade do plano de Deus e da sua revelação. O Antigo Testamento prepara o novo, ao passo que o novo dá cumprimento ao antigo. Os dois esclarecem-se mutuamente, ambos são a verdadeira palavra de Deus. Ambos alimentam e regem a vida cristã. A vossa palavra é farol para os meus passos e luz para os meus caminhos. Salmos 119, versículos 105. Portanto, meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada é o conjunto de livros que, tendo sido escritos sob a inspiração do Espírito Santo, tem Deus como autor e foram entregues à igreja e a cada um de nós. Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te proteja. Beijo no coração, paz e adoração. E a Bíblia Sagrada em nossa mão.